Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a quinta aula do quarto módulo do curso Aprenda a Defender a Sua Fé no Ambiente Acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será a pessoa de Cristo e sua obra. De acordo com Dick France, diretor da Faculdade Teológica Wycliffe Hall, em Oxford, Inglaterra, Jesus Cristo tem sido, ao mesmo tempo, a pessoa mais admirada e a mais mal entendida do que qualquer outra pessoa na história. Enquanto para alguns ele é a revelação final de Deus à humanidade, outros o acusam de impostor. Todavia, essa dificuldade de entender a pessoa de Cristo, a pessoa do Mestre, não é de agora. As multidões que o seguiam enfrentavam a mesma limitação. Em Mateus capítulo 16, versos 13 ao 17, nós lemos: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Só lembrando que todos os textos bíblicos citados neste curso são da versão Nova Almeida atualizada. Refletindo sobre o texto citado, percebemos que tudo o que o homem natural consegue fazer em relação à pessoa de Cristo é especular, nada mais. E essa especulação não soluciona nem a curiosidade, nem muito menos leva-os a desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor. Muito pelo contrário. Quanto mais os homens especulam sobre a pessoa de Cristo, mais os homens erram. De acordo com o texto citado, somente por revelação divina o homem poderá conhecer quem realmente é o Cristo, o Filho de Deus. Todavia, disso não decorre que não se possa conhecer o Jesus histórico, o Nazareno, que nasceu em Belém e viveu os primeiros 30 anos de vida em Nazaré, cidade que ficava entre as montanhas da Baixa Galileia. E a partir dos 30 anos, esse Galileu, que não tinha parecer nem formosura, conforme nos informa a palavra de Deus, não é? Inaugurou e exerceu um profícuo ministério por cerca de 3 anos e meio, anunciando a chegada do reino de Deus, curando os enfermos, ressuscitando mortos, libertando os oprimidos do diabo, multiplicando pães e operando muitas outras maravilhas diante dos discípulos mais chegados e também diante de multidões que assistiam extasiadas ante os milagres realizados por esse Nazareno chamado Jesus. Finalmente, o Filho de Deus cumpriu cabalmente a sua missão, morrendo pela humanidade, entregando-se para o sacrifício e, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, não abrindo a sua boca. Crucificaram-no fora dos muros de Jerusalém, num elevado de terra chamado Caveira. Ali, numa sexta-feira, às 3 da tarde, ele deu o brado da vitória, dizendo: Tudo está consumado, rendendo em seguida o seu espírito ao Pai. Retirado da cruz, foi sepultado num sepulcro emprestado da família de Arimateia. Contudo, para quem pensou que a história desse Galileu havia terminado, eis que no domingo, logo cedo, a pedra do sepulcro foi removida por um ser angelical. E ele, Jesus, ressurgindo, se apresentou vivo, primeiro às 2 Marias, que tinham ido ao sepulcro, e em seguida aos seus discípulos também. E por espaço de 40 dias esteve com eles, dando-lhes as últimas instruções. Ao 40º dia, após a sua ressurreição, foi elevado às alturas à vista dos seus discípulos, que com ele estavam lá no Monte das Oliveiras. Bem,
Todo o relato que acabamos de apresentar sobre a pessoa de Jesus Cristo encontra-se registrado nos Evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos. Todavia, aqueles que não creem na Bíblia como a palavra de Deus têm dificuldade natural, né, de assentir com a narrativa bíblica. Portanto, vamos recorrer a alguns testemunhos de pessoas não cristãs que escreveram sobre Jesus de Nazaré. Não é? Vamos começar por um jovem judeu. Sim, um jovem judeu revolucionário, de nome Flávio Joséfo, que no ano 67 participava de uma revolta dos judeus contra o governador romano. E quando Joséfo viu que a intifada judaica não teria a menor chance, não é, de avançar, inteligente que era, ele se entregou aos soldados do general Vespasiano e, posteriormente, foi levado pelo general Tito para Roma, antes da destruição total de Jerusalém, isso no ano 70 da nossa era. Em Roma, Flávio Joséfo passou a trabalhar para o imperador como historiador, e assim, aquele jovem judeu tornou-se o maior historiador judeu de sua época. Dentre as obras escritas por Flávio Joséfo, encontra-se a famosa Antiguidade dos Judeus, obra que foi concluída no ano de 93. E nessa obra, Joséfo, que não era cristão, escreveu o seguinte, abre aspas, nessa época, se referindo à época de Pilatos, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes, relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois da sua crucificação e que estava vivo. Por causa disso, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas. Bem, nós temos aqui um relato de alguém que não era discípulo de Cristo. E, a julgar pela forma como ele se refere a Jesus, indica que não tinha nenhuma afinidade com ele, mas tão somente fez um registro histórico. Além desse relato feito por Flávio Joséfo, historiador não cristão, muitos outros indivíduos não cristãos fizeram menção à pessoa de Jesus em seus escritos. O blog Defendendo a Fé Cristã menciona alguns e também aquilo que eles escreveram, né? Então vamos ver alguns. Por exemplo, Tácito, historiador romano do século I, escreveu o seguinte sobre Jesus. Para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas, comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo. A superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Então aqui nós temos mais um testemunho de um escritor não cristão. Vamos a outro? Plínio, governador da Bitínia. No livro 10 de suas cartas, refere-se aos cristãos que prendeu nos seguintes termos. Eles afirmaram que sua única culpa, seu único erro, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer, num certo dia determinado, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, não mentirem e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Mais um testemunho de um escritor não cristão. Vamos a outro? Flegon, escravo liberto do imperador Adriano e escritor de histórias, escrevendo sobre a morte e ressurreição de Cristo, disse o seguinte: Jesus, enquanto vivo, não se preservou, mas ressuscitou depois da morte e exibiu as marcas de seu castigo e mostrou como suas mãos foram
traspassadas pelos cravos. Outro escritor não cristão falando de Cristo. Marabar Serapion, filósofo estoico da província romana da Síria, escreve confirmando que Jesus era conhecido como um homem sábio e virtuoso, considerado por muitos como o rei de Israel, não é? Executado, inclusive, ele diz, pelos judeus, e que continuou vivo nos ensinamentos de seus seguidores. Numa carta enviada a seu filho, Serapion, escreve o seguinte: que proveito tiveram os atenienses ao tirar a vida de Sócrates? Fome e peste lhes sobrevieram como juízo pelo nefando crime que cometeram. Que lucro obtiveram os cidadãos de Samos ao lançar Pitágoras às chamas? No instante, seu território se viu coberto de areia. Que vantagem alcançaram os judeus com a execução de seu sábio rei? Foi justamente em seguida a esse fato que o reino deles foi abolido. Deus, com justiça, vingou esses 3 sábios. Os atenienses foram consumidos pela fome, os sâmios foram tragados pelo mar, os judeus foram arruinados e banidos da própria pátria, vivendo em completa dispersão. Entretanto, a morte não extinguiu a Sócrates, que continuou a viver no ensino de Platão. A morte não aniquilou Pitágoras, que continuou a viver na estátua de Hera. Nem o sábio rei a morte destruiu, pois continuou a viver nos ensinos que transmitia. E é claro que sábio rei aqui, ele se refere à pessoa de Cristo, não é? Sabe, nós poderíamos citar muitos outros, como outros escritores, né? Como Talo, historiador do século I, Suetônio, historiador romano, Luciano, satirista grego, Celso, filósofo romano, todos esses escreveram sobre a pessoa de Cristo, confirmando que Jesus nunca foi um personagem mítico, como dizem alguns, mas foi uma pessoa real. Não é? Luke Johnson, estudioso do Novo Testamento da Universidade Emory, nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: até mesmo o historiador mais crítico pode confiantemente afirmar que um judeu chamado Jesus viveu como um mestre e operador de milagres na Palestina durante o reinado de Tibério. Foi executado por crucificação sob o prefeito Pôncio Pilatos e continuou a ter seguidores após sua morte. No artigo publicado na véspera de Natal de 2019, o Jornal da Orla, em seu formato eletrônico, publicou esse artigo assinado por Marco Santana com o seguinte título: Ciência prova que Jesus existiu. E parte do artigo diz o seguinte: há várias evidências científicas de que o inspirador do cristianismo de fato existiu. Diversos estudiosos, historiadores, arqueólogos e até mesmo médicos legistas indicam várias evidências da existência de um homem chamado Jesus, que viveu na Galileia há cerca de 2000 anos e que atraiu a atenção de muita gente. Para os pesquisadores, o que comprova de modo incontestável a existência de Jesus são as diferentes pessoas que viveram em épocas e locais distintos, sem a possibilidade de terem contato umas com as outras, e fizeram relatos extremamente semelhantes. É o que chamam de múltipla confirmação. O teólogo americano Craig Blomberg tem uma frase interessante que diz o seguinte: a comprovação histórica leva-nos por uma longa jornada rumo à demonstração de nossa crença. Como resultado, a fé que é necessária para preencher os espaços restantes é logicamente plausível. Muito bem, chegamos ao final do nosso curso. Foi muito bom ter você como nosso aluno ou como nossa aluna. Que o Senhor Deus, que é fonte de toda a sabedoria, se digne em continuar fazendo prosperar a sua vida, tanto no sentido do conhecimento, da sabedoria, como também no sentido da graça, ou seja, da graça de Deus. Não é? Esperamos rever você em breve no próximo curso. Até lá!